E aí, gestor, fala o seguinte para mim. Você está cansado de ter que ficar controlando o tempo todo os seus funcionários? Está indo para lá e para cá, tendo que apagar incêndio. E, na verdade, você não tem confiança no seu time ou em um ou em outro funcionário? Se você assistiu o primeiro vídeo, nós falamos sobre como identificar funcionários problema, os dito laranja podre, lembra? Então, esse vídeo eu vou te passar 4 maneiras de como lidar com o funcionário problema e resolver esse assunto de uma vez por todas. Eu sou o Celso Rosa e eu ajudo gestores e líderes a transformarem as suas equipes. Vamos lá? Primeira maneira, feedback ativo. Não tem como fugir. Você precisa ter este hábito de sempre estar dando um feedback, sempre sendo ativo, literalmente. Não é você conversar hoje com o funcionário e falar vai ter com ele daqui 2 meses somente ou uma vez ao mês. Não, isso tem que ser periódico. O funcionário precisa ter claro na mente dele as regras do jogo. E onde são as regras do jogo? As regras do jogo são a cultura da empresa, como ele tem que agir. Ele tem que saber as suas atitudes e as expectativas que estão sobre ele. O que você, enquanto gestor, precisa que ele faça, você, enquanto gestor, espera que ele atue e que ele responda aos objetivos da empresa. Lembre-se e fale isso para ele. Não é algo pessoal, sim, é algo profissional. Deixe isso muito claro para esse funcionário. Ele precisa entender que a empresa quer salvá-lo. A empresa quer tê-lo dentro da empresa, quer que ele esteja conectado, esteja realmente alinhado com os padrões, com a cultura e com tudo que envolve o serviço dele dentro da empresa. E não ao contrário. Por isso a necessidade periódica desse feedback. Então tenha como hábito realmente feedback ativo. E isso serve para todos, tá, gente? Não é somente para aquele funcionário que você detectou que é um funcionário problema, mas para todos os funcionários. Tenha o feedback ativo. A segunda maneira de você lidar com um funcionário problema, e não somente com ele, tá? Isso deve ser via de regra para todos, é explanar a cultura da empresa. Como eu disse, de repente para você está tudo muito claro, está tudo muito vívido dentro de você, a questão do DNA e da cultura da empresa. Mas talvez os seus funcionários não estejam pensando da mesma forma. Essa via de comunicação precisa estar muito bem alinhada. E principalmente verificar se esse funcionário problema ele está disposto a adequar-se à cultura da empresa. É importante eu te lembrar aqui e reforçar que a não ação também cria uma cultura. Ou seja, quando você se cala, você decide não falar, não corrigir, não entrar em confronto e deixar a coisa rolar, você está criando uma cultura dentro da empresa. E não somente na cabeça do funcionário que é problema, mas no time todo, na equipe toda. Quando você não atua, quando você não é pontual para corrigir esse fator muito importante, esse fato, esse ponto muito importante dentro da empresa, você está criando uma nova cultura. E isso é um problema muito sério, tanto para você quanto para a sua empresa. Então, se você identificou um funcionário problema, ou pelo menos atitudes que denotam isso em alguns funcionários, você tem que agir agora. Então, o meu recado para você é: cuide da cultura da sua empresa. Algo que é muito gostoso de ouvir enquanto dono de empresa, enquanto gestor de uma empresa, é quando o seu cliente responde falando de você, ele fala bem de você, ele fala bem da sua empresa, dizendo assim, ó: nossa, a cultura daquela empresa lá é fantástica. Ou seja, lá será reconhecido. Lembre-se, o teu cliente, ele em algum momento ele precisa reconhecer a cultura de qualidade, a cultura de bom atendimento, a cultura de preocupação com o cliente, a cultura de realmente proporcionar uma experiência positiva, de qualidade, de cuidado, de zelo com ele. Ele vai identificar, mas aonde está sendo construído isso? Aí dentro da sua empresa, dentro do seu time de vendas, dentro do seu time de atendimento, daquele funcionário seu. Lembre-se que é o seguinte: o seu funcionário
ele é a cara da sua empresa. É ele que responde, ele é o representante, ele representa oficialmente a sua empresa lá para o seu cliente, ok? Então, dentro de casa, lembra que ele estava assim, ó, dentro de casa que se lava a roupa suja? Então assim, ó, é dentro de casa que você tem que lavar a roupa suja, é que você tem que tratar. E realmente assim, ó, tratar com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo sobre a cultura da sua empresa. Vamos agora então para a terceira maneira, o terceiro ponto que você precisa aprender é como lidar com funcionário problema. Após ter feito esses dois pontos iniciais, essas duas maneiras, que o primeiro é o feedback ativo, vamos recordar aqui, né, aquele momento que você senta periodicamente, de repente uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias com esse funcionário, vai alinhando os ponteiros e você vai tratando depois da cultura da empresa dentro do feedback. Lembra que eles estão conectados, tudo está conectado, então dentro do feedback você passa expectativas, anseios, necessidades, correções, tudo pensando em prol da cultura da empresa. Feito isso, o terceiro ponto, ainda dentro desse momento, é você firmar um contrato verbal e escrito de tudo que vocês conversaram. É importante que até, inclusive, você esteja já com um script pronto dos tópicos, dos assuntos que você vai tratar com esse funcionário. E dentro disso você só vai corrigindo e agregando, colocando as informações que vocês conversaram. No final dessa conversa, você vai imprimir em 2 vias, tá? Esse é o meu conselho, é assim que eu faço, em 2 vias. Uma via vai ficar com o funcionário e a outra ele assina e entrega para você. Para quê? Para que na próxima conversa você parta dali em diante e daquilo que vocês pré-alinharam, pré-firmaram ali do que precisava ser feito. E dali em diante haverá um acompanhamento, uma análise dentro de um período específico, tudo delineado nesse contrato verbal e escrito. Quando ele assina, lembre-se que assim, ó, você pode estar ali, isso você vai aplicar. Lembre que assim, você vai aplicar isso para todos os funcionários, para todos. Mas o funcionário problema, ele pode inclusive não querer assinar, porque ele acha que quando ele está assinando, ele está concordando. Você pode inclusive colocar uma cláusula lá embaixo, assim, de uma informação, na verdade, dizendo que a assinatura desse contrato escrito, desse feedback ativo, não é concordância dos fatos, mas sim ciência, conhecimento de tudo que foi conversado, ok? Isso precisa estar bem alinhado. Dentro desse contrato, eu estou usando esse termo contrato, você pode usar outro termo, tá bom, gente? Desse documento, você vai estabelecer prazos para as mudanças necessárias de atitudes e comportamentos desse funcionário, ok? Então, isso também vai estar lá dentro. Deixando claro as possíveis consequências das atitudes e respostas em cima de tudo que foi pontuado e de como ele vai agir dali em diante. Caso tudo isso que você tenha feito tenha surtido um resultado positivo, ótimo, parabéns, você conseguiu salvar esse funcionário, tá? Mas não para por aí, ok? Lembre-se que o objetivo é que você continue gerindo e cuidando de todos os funcionários. Essa é a principal função do gestor de um time de vendas, de um time de atendimento, de um gestor que lida com pessoas, certo? E se isso ocorreu, fica aqui um alerta. O que esse funcionário precisava? Será que ele era um problema ou ele estava com problema? Com certeza ele estava com problema. Nós entendemos que o que? Ele estava faltando para ele clareza, direção e acompanhamento. E isso são funções de todo gestor. Direcionar, fazer a comunicação correta, dar o caminho, acompanhar esse funcionário, ok? A direção é você quem diz, é você quem comanda. Aí um conselho que eu te daria aqui é promova esse funcionário verbalmente, publicamente. Toda vez que um funcionário acertar algo, que melhorar um processo, que trouxer algo novo, faça esse momento, sabe? Comemore não só com ele, mas de repente com o público. Sempre assim, né? Algo que é muito importante. Quando você vai fazer uma correção, vai corrigir um funcionário, corrija no particular. Mas na hora de promover ele, promova no público. Então, nunca inverta essas funções, tá? A não ser que seja algo drástico, que você precise ali pontualmente estancar aquele momento, ou apagar o incêndio naquela hora. Mas fora disso, não.
Sempre corrija no particular. Chame ele para você, traga ele para ti. E na hora de promover, promova ele publicamente. E inclusive nessa promoção, mostre para ele todos os benefícios que ele trouxe, que ele está conseguindo através das novas atitudes que ele está tendo. Agora, se as atitudes dele não mudarem, aí nós vamos para o quarto ponto, para a quarta maneira de como lidar com o funcionário problema. Existe uma frase que diz o seguinte: seja rápido em demitir e demorado em contratar. O que isso quer dizer, Celso? Isso quer dizer o seguinte, gente. Se você fez todo o processo, se você acompanhou esse funcionário, você deu o feedback ativo, você explanou a cultura da empresa, e você fez o acompanhamento, contrato verbal, fez todo o processo, você tem processos de gestão, ok? E esse funcionário realmente ele não quer melhorar, você tem que ser rápido para agir. Lembra da questão da cultura? Se você não agir, você já está criando uma cultura de impunidade, você está criando uma cultura de injustiça. Eu ouvi, e infelizmente eu ouvi isso numa empresa alguns anos atrás, que dizia assim, ó, um funcionário bom, um funcionário ativo, que entregava resultados, realmente um bom funcionário, chegava para o seu gestor e dizia, pedia algo diferente, ou para uma negociação, ou algo pessoal para ele, e a resposta que eu ouvi, eu estava junto, o gestor falou para ele assim, ó, fulano, eu não vou poder abrir para você, porque se eu abrir para você, eu tenho que abrir para todo mundo. Se eu abrir para você e fulano souber, eu vou ter que... Tá, e qual é o problema? Primeiro que é o seguinte, qual é a cultura da empresa? Principalmente tem que ser de meritocracia. Se você é um bom funcionário, tá? Se você pedir algo que pode ser entregue, por que não ser entregue? E eu ouvi algo pior. Porque os bons pagam pelos maus. Olha só, você já ouviu isso? Os bons pagam pelos maus? Gente, isso não pode mais ser aplicado. Nos dias de hoje isso tem que ser retirado das empresas. Como que você vai penalizar um funcionário bom, um funcionário exemplar que te entrega o que realmente você precisa que ele entregue, por conta de alguém que já saiu da empresa, de alguém que não está mais no seu time, de alguém que você realmente teve que cortar? O funcionário bom ele tem que ser promovido. Lembre-se, o funcionário mau tem que ser demitido. Não aceite funcionário que não te respeita, não aceite funcionário que não respeite o seu time, os seus outros colegas de trabalho. Então assim, funcionário bom você promove, funcionário mau você faz todo o processo que você faz com o bom, só que se ele não quiser, aí você realmente vai ter que agir. E a ação é realmente desligá-lo do time, desligá-lo da empresa. E isso tem que ser rápido. Faça todo o processo correto, mas seja rápido, efetivo, para que esse funcionário mau, esse funcionário com problema, não crie outros funcionários problema, não estrague a cultura da sua empresa, não estrague todo o seu método de trabalho. Então seja rápido em demitir e demorado em contratar. Eu espero que esse vídeo tenha trazido informações importantíssimas para você, que você possa aplicá-lo aí na sua gestão. E eu quero te falar o seguinte, o próximo vídeo eu vou te ensinar como transformar a sua equipe num time de alta performance. Então fica ligado, semana que vem tem um novo vídeo aqui no canal. Um grande abraço e vamos para cima!